Estou aqui hoje com ele, Paulo Roberto João Pedro, advogado e o idealizador do Tá Curando, apaixonado por humanização e pela cura através da alegria. Um entusiasta nato, não está na terra a passeio. Essa história vai te encantar e evidenciar o quanto a vida pode e é muito mais bela quando nos empenhamos a evoluir a nós mesmos e a evoluir o próximo. Estou aqui com ele, o Paulinho do Tá Curando. Agora sim, Paulinho, né? Agora se reconhece como esse ser. Paulinho, pronto. Que Paulo Roberto, o quê? Paulo Roberto João Pedro dá uma impressão de que eu tô levando bronca, né? Da mãe na infância. Era quase isso que eu queria fazer. Brincadeira, brincadeira. Mas Paulinho eu me sinto mais confortável, me sinto mais com a minha criança interior. Pronto. Próxima a mim. Pronto. Paulinho, com todo respeito, a minha gratidão e honra ter você nesse programa, Vidas que Inspiram. Não tenha dúvida que a sua vida inspirou a minha. Eu conheci você através de outras pessoas que já trabalham no voluntariado contigo e eu só cresci com isso, só acrescentou. Por isso esse convite, querer compartilhar um pouquinho de quem é o Paulinho, dessa história e mostrar para quem nos assistir o poder que é realmente você trabalhar a humanização e mudar, transformar, evoluir, crescer em todos os sentidos que a humanidade mais precisa, que é através da alegria e do amor. Então a gente vai começar esse programa aqui e nós vamos entender o porquê essa criatura, esse ser de luz, né? Não tem como não falar que o Paulinho não é um ser humano de luz, um ser humano formidável, fantástico. E como começou essa missão, Paulinho, de voluntariado? Por que essa missão? Foi em meados de 2007, mas conta um pouquinho para nós. Por que disso tudo? Sim, no ano de 2007, meu pai teve uma doença bem grave. No decorrer desse processo de enfermidade, ele sofreu 3 paradas cardiorrespiratórias, né? Ele ficou numa UTI por um bom tempo e, nesse período, ele desenvolveu síndrome do pânico dentro do hospital. Não tinha medicação que fizesse com que ele dormisse. Então, eles aumentavam as doses do medicamento, modificavam o medicamento e nada não fazia efeito. Até que numa madrugada, por volta das 3 horas da manhã, a luz da enfermaria estava desligada. Eu estava descansando em uma poltrona. A porta da enfermaria foi aberta por uma enfermeira. Ela achou que eu estivesse dormindo. Ela não acendeu as luzes do quarto. Ela caminhou até o meu pai e ela colocou um fone de ouvido e disse para ele: olha, eu trouxe uma medicação que não está na prescrição. Relaxa que o pior já passou. Ela deu um beijo na testa dele e saiu silenciosamente para não me acordar. E eu pude ouvir que era uma coletânea do padre Marcelo Rossi. Adormeci logo em seguida. O cansaço físico e mental e emocional era extremo, né? E eu fui acordado depois de alguns minutos pelo ronco do meu pai. Depois aquela ação simples, humanizada, sensível, fez com que seu pai dormisse. Aquela profissional, ela foi muito além da atribuição profissional dela, né? Ela realmente conseguiu tocar naquele ato 2 seres humanos, né? Porque meu pai relaxou, adormeceu e a partir dali a recuperação dele foi muito mais rápida, né? Tanto que hoje ele está bem, está com 84 anos, né? Você lembra o nome dessa bênção? Sim. Ana Maria. Ana Maria. Não sei se ela ainda está no Hospital Paraná,
em Maringá, mas na época que eu reencontrei com ela, ela fazia parte da equipe de enfermagem do Hospital Paraná, de Maringá. Então teve esse reencontro já. Teve. Que especial isso, hein? Você sabe que eu contava essa história para as pessoas e eu não sabia o nome dela. Porque eu só fui descobrir o nome dela 10 anos depois, no dia 1º de setembro de 2017, por ocasião de uma palestra de humanização para a equipe de enfermagem do Hospital Paraná. E enquanto eu contava essa história, tinha uma pessoa ali na plateia que se emocionou muito. E quando eu terminei a fala, essa pessoa me abraçou, chorando, e disse assim: eu tive o privilégio de colocar música para o teu pai dormir. E foi nesse momento que eu descobri o nome dela. Eu já não estava nem contando mais essa história, porque eu falei, tem alguma coisa errada, como que eu vou ficar contando algo de alguém que eu não sei nem o nome, né? Eu não sei nem quem é, porque foi só aquele contato e depois não tinha mais visto ela. Nunca mais. Poxa vida. E hoje, a autora dessa obra de imensa caridade, né? Porque ela achou que ninguém estivesse vendo aquilo. Tem nome, tem um rosto, tem um nome. E através dela continua transformando uma realidade imensa aí, com tantos projetos que o Tá Curando tem, né? Sim. Paulinho, depois disso seu pai teve alta, veio para casa e você sentiu um vazio, ficou incomodado, já não tinha mais que ter aquele cuidado com o pai já estava bem. Conta um pouquinho disso para nós. Então, imagina que ele foi aos poucos retomando a rotina dele, né? E eu retomei a minha. Mas a minha rotina ainda é, até hoje, a advocacia. Então, eu comecei, naquele período, a sentir uma tristeza que não era comum para mim. E eu não conseguia identificar de onde vinha essa tristeza. Então, eu chegava no meu trabalho, eu me sentia um pouco desanimado, mas quando eu lembrava daquela atitude, eu sentia um alívio dentro de mim. E aquilo foi fervendo ali no coração. E aquilo foi sendo amadurecido e eu, sem entender muito bem o que a vida queria me mostrar, eu fui deixando fluir. Até que um dia, uma amigona minha perguntou como que meu pai estava, né? E eu contei essa história para ela. E essa amiga olhou bem para mim e disse: Paulinho, você sabia que eu nunca te achei com cara de advogado? Eu sempre achei que você levasse jeito para trabalhar na área da saúde. E eu fui embora com aquilo, muito vivo, pensando, poxa, mas a área da saúde, por que eu nunca pensei nisso? E realmente eu sentia que era preciso fazer algo para retribuir de alguma forma aquilo que aquela enfermeira desconhecida até então tinha feito. E que eu fui a única testemunha daquela atitude desinteressada, fraterna e caridosa. E aparentemente tão pequena, mas eu e meu pai sabemos como foi grandiosa. E hoje eu conhecendo você, conhecendo o projeto, eu não tenho dúvida da grandiosidade que foi aquele detalhe, né? Aquela sensibilidade desse ser humano. E depois despertou em você esse desejo, então, foi buscar conhecimento. Quando eu ouvi que talvez eu levasse jeito para a área da saúde, depois de algum tempinho, coisa rápida, eu vou ter que estudar então. Eu me matriculei no curso técnico em enfermagem. E eu fiquei deslumbrado. E aí tem uma curiosidade que eu já até quero te cortar aqui, me desculpe, mas tem uma curiosidade que você mal começou o curso e na maior cara de pau, vamos se dizer assim, o português claro aqui para todo mundo, você já foi até o hospital e pediu uma vaga para ser estagiário, como voluntário.
Conta um pouquinho para essa galera. Foi bem isso. Que veio essa luz aí na cabeça. Como que foi isso? Começou a estudar, 2, 3 meses depois já estava querendo estagiar. No segundo mês Segundo mês. de aula, eu tava encantado, eu estava deslumbrado, porque o meu dia a dia profissional é burocracia. Burocracia. Né? Papel, prazos, tudo muito técnico. E, de repente, eu estava em contato com manobras de primeiros socorros, com formas de você levar bem-estar e conforto para quem está sentindo dor. E eu me empolguei muito. Eu mal pensei, quando eu vi, eu estava na Santa Casa. E eu pedi uma vaga como voluntário. Até na época, o pessoal da direção, quando me ouviu dizendo, né, que eu queria trabalhar voluntariamente, eles ainda falaram assim, nossa, que bacana, porque o hospital está cheio de situações. Precisa. Mas eles entenderam que eu queria trabalhar como advogado, né? Falou, agora vem e vai resolver todos os nossos problemas. E na verdade você queria ajudar e ser voluntário na área da saúde, de cuidar de seres humanos. Quando eu expliquei que eu gostaria de uma vaga, mas como auxiliar de enfermagem, a gestora do hospital na época falou, mas Paulinho, mas você fez a faculdade de enfermagem? Eu falei, o técnico, 2 meses. Ó, já tô com o diploma aqui, 2 meses. Olha que coisa, né? Que me moveu, né? Assim, tão rápido. Mas, enfim, ela autorizou. E toda sexta-feira eu comecei a frequentar a Santa Casa. Das 7 às 19. E às vezes... Quantas vezes isso passava? Das 19. Sim, muitas vezes. Comecei a aprender a dar banho de leito, trocar fraldas, a alimentar o paciente que não conseguia, né, se alimentar sozinho. Comecei a aprender a grandiosidade de você transportar um paciente corretamente numa maca, numa cadeira de rodas. E nesse ponto, eu busquei aquela tristeza para ver se eu encontrava ela novamente, né? Já não existia mais. Não consegui. Não consegui achar ela dentro de mim. E eu pensei, poxa, encontrei o sentido da minha vida, né? No trabalho voluntário. No trabalho servir o voluntário. próximo, em servir o... Aí eu continuei, claro, mantendo a minha profissão de segunda a quinta. E a sexta-feira foi Era o presente para você. O dia do trabalho voluntário. O dia que eu conseguia perceber que o ser humano, ele sempre pode ir além. Paulinho, só para a galera de casa entender, o Tá Curando hoje trabalha muito lúdico, trabalha muito alegria. Eu vou fazer uma pergunta bem especial para você agora, né? Pessoas que já conhecem o projeto sabem que o Tá Curando traz alegria, os voluntários se vestem. E eu quero te perguntar, quem foi a Lurdinha na sua vida? Haja coração agora, minha gente. A Lurdinha, ela foi o meu segundo encontro transformador. Foi o segundo encontro que transformou definitivamente a minha visão de mundo e a minha visão de vida mesmo. A maneira como eu gostaria de caminhar pelo mundo. Eu já estava habituado com o trabalho dentro do hospital. Até que uma enfermeira da UTI, da Santa Casa, a enfermeira Maria Alice, ela me telefonou e disse que há 3 dias havia uma criança de 11 anos internada na UTI, com hidrocefalia, pneumonia dupla, um quadro grave de saúde. Era uma criança que já fazia uso de cadeira de rodas, né? E ela me disse que a criança tinha terminado de dizer que o sonho dela
era ganhar uma boneca do Papai Noel. No ato, eu disse se eu poderia ter autorização para me vestir de Papai Noel e entregar essa boneca para a criança. Ela disse, venha rápido, porque ela vai precisar ser entubada. Eu desliguei o telefone, observei o meu porte físico, que não tem nada de Papai Noel. Entrei em contato com um amigo meu, que eu sabia que tinha roupa. Emprestei uma roupa de palhaço e convidei uma outra amiga. Então fomos em 2 palhaços. E mais o Papai Noel. E mais o Papai Noel e a boneca, que era o sonho da menina. Chegando na Santa Casa, a gente estava muito nervoso. Os 3. Imagina um Papai Noel que não estava habituado a ser Papai Noel e 2 palhaços que não sabiam contar piada. E uma criança para ser surpreendida por esses personagens. Eu me deitei numa maca, vestido de palhaço, e eu pedi para que a enfermeira me levasse de maca até a UTI. Chegando na porta da UTI, eu falei para o Papai Noel, espera aqui. Quando eu falar para Papai Noel, você entra. E de repente um palhaço, todo colorido, entrando deitado numa maca, dentro da UTI. Quando aquela criança me viu, ela disse assim, Uia, você é um palhaço? Eu falei para ela, aham, e você? Ela falou, eu não. Eu falei, meu, que criança maravilhosa é essa? Você veio brincar comigo? Eu falei, aham. Que legal. Só saiu uma rã desse palhaço. O palhaço estava muito nervoso, Tava muito nervoso e tímido. palhaço. Eu desci da maca. Ela começou a conversar comigo que parecia que quem estava internado era eu e não ela. Eu fiquei tão encantado que eu esqueci do Papai Noel. Que era a surpresa principal dela, Ela queria o Papai Noel, na verdade, não o palhaço. E quando eu lembrei dele, eu peguei um estetoscópio e comecei a brincar, que eu estava ali ouvindo os batimentos cardíacos dela. Eu disse assim, Lourdinha, teu coração está batendo diferente do meu. Teu coração está dizendo Papai Noel, Papai Noel. E o Papai Noel deu um grito de ho, ho, ho histérico na porta da UTI intro. A reação da criança foi mais ou menos assim. Afetou todo o emocional. Os sinais vitais se alteraram. A máquina que ela estava ligada começou a disparar. Ela segurou a boneca, ela segurou o Papai Noel, ela olhava para um vazio assim. E ela dizia, era isso que eu queria, era isso que eu queria. Chegou a hora de ir embora. A gente se despediu da Lourdinha. E ela disse assim, vocês vão voltar aqui para brincar comigo? Dissemos que sim. E fomos embora em silêncio, porque qualquer coisa que a gente dissesse poderia estragar aquele momento tão grandioso. E após um tempo, a Lourdinha faleceu. E aquilo foi muito claro para mim. Que além do trabalho de enfermagem voluntário, seria necessário o trabalho lúdico. Porque eu pude perceber na prática o efeito positivo que aquilo provocou. E eu vou ter que parar porque eu já tô chorando aqui. Eu tô falando sério. Já estamos passando mal aqui, gente. Oh, Deus. É.
Muito forte. Sim. E imagina, né, que o poder que a inocência da criança tem. Ela sabia que ela estava no hospital, ela sabia que ela estava numa UTI, é claro. Mas ela... E além disso tudo que vocês proporcionaram, ela mostrou, com o jeitinho dela, a importância da cura através da alegria. Da alegria. Da alegria. E aí a gente vai vendo que a alegria, Fernando, não tem nada a ver com barulho, né? A alegria é um estado de espírito. A alegria realmente ela está vinculada aos valores da humanidade. Toda vez que o Tá Curando fala numa proposta de levar alegria, é essa alegria. Não é o barulho, não é o batuque, não é essa. É o encanto, É a magia de viver. É Perfeito. a magia de viver. Paulinho, e esse encontro com a Lourdinha, com certeza, fez nascer algo mais fervoroso ainda, e fez nascer esse lúdico no Tá Curando, veio trazer essa alegria. E conta um pouquinho para nós, depois, quando você começou a se vestir no seu voluntariado, se trajar, usar uns personagens, né? Porque são vários personagens que você tem, começou a virar uma referência, né? Eu não tenho dúvida que aquela enfermeira te ligou, porque você já era um exemplo de carinho e de amor. Isso eu não tenho dúvida. Por isso que você recebeu essa ligação para ser o Papai Noel. E depois disso, uma curiosidade, você trabalhando no hospital, todo caracterizado, virou uma referência até para os cursos de enfermagem, para as universidades aqui da cidade, de outras cidades. Como que foi isso? Nessa época, tinha o curso de enfermagem na Unipar. E parte dos estágios eram feitos na Santa Casa. E eu, toda sexta, estava lá, o dia todo, né? E as professoras de estágio começaram a me pedir para que eu conversasse com os alunos. E aí a gente fazia um bate-papo breve ali no hospital mesmo. Às vezes era até num formato de palestra, né, para eles. E o propósito disso era que esses alunos tivessem como algum momento do estágio essas vivências junto comigo. Porque extrapolava a parte técnica e a gente acabava indo efetivamente para um outro patamar emocional, psicológico, né? E quando eles viram que eu usava fantasia algumas vezes, os alunos também quiseram se fantasiar. A causa também. Vamos apoiar, vamos junto, Exatamente. Vamos levar alegria. Tanto que o nome Tá Curando, ele foi criado por uma aluna do 5º ano de enfermagem. Uau, não foi pelo Paulinho. Não, então já não. veio outros voluntários. É. E é até um gancho para a gente já falar da próxima questão. Por exemplo, quando veio essa necessidade de formalizar e que nasceu esse nome do Tá Curando? É porque daí muitas pessoas começaram a procurar para também participar desse voluntariado. E aí começaram, né? Mas tem um nome, quem que eu procuro? Eu procuro o Paulinho lá. Aí um dia a gente conversando nos corredores do hospital. E essa aluna do 5º ano da época, que se chama Paula, inclusive, minha xará. Xará. A gente andando pelo corredor e falando que precisava ter um nome, né? Que estava crescendo, muitas pessoas procurando. Do nada ela falou assim, gente, tá curando. Pronto. É o que está acontecendo, tá curando. Tá curando vidas. E na hora, sem discussão, unanimidade, ficou, tá curando. Tá curando. A cura através da alegria. E aí as coisas foram tomando uma direção maior, né? Que daí nós começamos a ir nos asilos, na APAI, Cianorte da região, no setor de hemodiálise,
da Santa Casa, e foi crescendo, né? E só para vocês entenderem um pouquinho, hoje o Tá Curando é algo tão grandioso, tem tantos trabalhos no Tá Curando, a gente vai falar um pouquinho disso agora já para vocês. E eu listei alguns aqui, o Paulinho vai completar, mas existe o seminário A Arte de Viver em Paz, existe o Papo Filosófico, Semeando Vida, e aí você vai completar para nós, vai contando alguns aí. Lembra que a gente até começou, nós vamos ter que listar tudo isso, porque é muita coisa boa. A gente vai precisar fazer uma síntese. Um checklist, aqui, né? Sim. Fala um pouquinho desses projetos que tem para a gente entender a proporção e a grandiosidade que é o Tá Curando. Atualmente, o Tá Curando, ele se divide em quatro formatos de trabalho, 4 pilares. As ações voluntárias, que são as visitas lúdicas às instituições, aonde os voluntários usam fantasias, né? E aí não tem limite, a gente vai em hospitais fora de Cianorte, né? O Opecândia, o Moarama e inúmeras outras instituições. Nós temos o espaço de terapias integrativas, que inclusive está sendo inaugurado agora, pelos próximos dias aí. Esse espaço de terapias integrativas, no decorrer das ações voluntárias, a gente percebeu que daria para fazer algo mais, que seria os cuidados com a saúde mental das pessoas. Então, nesse espaço, nós temos psicólogos, nutricionistas, terapeutas em Reiki, instrutora de yoga. Todos voluntários. Todos voluntários. E os atendimentos são totalmente gratuitos. Totalmente gratuitos. Show. Nós estamos formando nesse espaço um grupo de ajuda mútua para sobreviventes do suicídio. Trabalho extremamente necessário, né? E é claro que nós atendemos ali públicos específicos, né? Que estão em vulnerabilidade econômica. O outro pilar de ações do Tá Curando é o Santuário Ecológico Francisco de Assis. Mais uma pérola, mais um diamante do Tá Curando. Nossa, e quando eu cito o nome, né, de São Francisco de Assis, é algo muito profundo para mim. Por causa da história de vida dele, né? Inclusive, o Tá Curando resolveu homenagear São Francisco de Assis em razão de todas as renúncias, né, dele. E a emoção é inevitável para mim. Esse santuário ecológico está sendo construído em uma área de 4 alqueires que foi doada para o Tá Curando. O Tá Curando hoje é um instituto que promove, né, inúmeras ações e justamente por isso pudemos receber essa doação. O santuário ele vai promover educação ambiental através de trilhas pedagógicas, observação de aves, o reflorestamento da área, onde já está projetado o plantio de aproximadamente 100 mil árvores nativas. Do bioma já está acontecendo. Já está acontecendo. Das 100 mil já foram plantadas 2.000. Temos aí no longo caminho, mas já está acontecendo. Essas mudas já começaram a ser produzidas pelos voluntários no Santuário Ecológico, no viveiro que a gente está preparando, por enquanto está improvisado, mas será construído. Sim. Teremos um espaço para a cultura de abelhas sem ferrão, um meliponário de abelhas sem ferrão. Todo o sistema de plantio será em agrofloresta, onde não se usa uma gota de agrotóxico. Nesse contexto, nós vamos também construir um museu da história natural. Esse museu já tem nome, se chama Do Átomo
ao arcanjo, aonde serão feitas demonstrações de que a vida começa ali no átomo, depois passa pelo desenvolvimento ali do vegetal, do mineral, do animal, do ser humano. E o mais importante, quando chega no ser humano, que o ser humano, ele necessita de um despertar de consciência para se tornar efetivamente humano. E outras ações, né? E no coração desse santuário ecológico nós temos a quarta potência do Tacuranda, E essa é fortíssima. que é a Escola de Valores Humanos, onde o carro-chefe pedagógico é a cultura da paz, que se a gente for falar sobre cultura de paz, daria um seminário aqui. Um seminário só para falar de paz. Só para falar de paz, né? Então, a cultura da paz, utilizamos o papo filosófico para isso, o seminário A Arte de Viver em Paz, que trabalha a paz interior, a paz social e a paz com o meio ambiente. Esse seminário, inclusive, ele é referendado e reconhecido pela ONU como um método pedagógico de educação para a paz. Tem as palestras também, né, Paulinho? Você já fez palestras aí, muitas, né? Muitas. Você tem um número de quantas palestras você já fez por aí sobre o trabalho voluntário, sobre humanização? Eu não tenho o número total, mas no ano que antecedeu a pandemia, foram só naquele ano 74, Uau. né? Que foi quando a gente começou a marcar. Foi quando começou a fazer as Antes anotações. não tinha nem essa... Paulinho, a gente olhando toda essa história linda e fantástica, né? O porquê do voluntariado? Porquê dessa escolha? Fernando, para mim é muito claro que o fato de estar aqui, num corpo físico, nesse momento, no planeta Terra, tem uma razão: me tornar verdadeiramente humano, através do exercício e da prática de valores humanos, que vão, em doses homeopáticas, desenvolver virtudes. E eu acho o trabalho voluntário uma das ferramentas grandiosíssimas para desenvolver virtudes. Tanto em nós como no próximo, né? Sim. Porque é um trabalho de transformação. A gente começa a olhar clinicamente, cientificamente ou espiritualmente, é transformador, né, esse trabalho. Porque assim, a remuneração, ela é importantíssima. A gente precisa dela para caminhar Sim. pelo mundo, para pagar contas, para prosperar, tá tudo certo. Mas quando você vê alguém realizar um trabalho voluntário e os olhos daquela pessoa brilham, o entendimento foi além dos porquês da vida. Porque não existe contrapartida material. O pagamento existe, que ele vem em forma de gratidão, ele vem em forma de bênção, sim. Ele vem em forma de inúmeros abraços que aquecem, né, o coração. Sim. Mas, ainda assim, o voluntário verdadeiro, ele não espera nem isso. Nem isso. Nenhum reconhecimento, nenhum abraço. Pode esperar crítica, às vezes, e está tudo bem. Tem. E tá tudo bem. Eu ia chegar nesse ponto já contigo. Teve algum momento que alguém falou, cara, você tá fora da casinha, para com isso, não tá certo, que te freou um pouquinho? Teve algum momento que isso aconteceu? Teve. Foram vários momentos, mas que chegou ao ponto de quase me frear foi um momento específico. Teve um trabalho voluntário
que estava sendo realizado num 7 de setembro, feriado de 7 de setembro, um calor. E esse feriado caiu numa sexta-feira. E na ocasião, uma pessoa olhou bem para mim e disse assim: você sabia que hoje é feriado? Sim, mas é sexta-feira, né? É dia do voluntariado. Aí a pessoa me disse: para mim, você sofre de esquizofrenia. E eu tenho certeza que os seus pais morrem de vergonha de você. Quando eu ouvi aquilo, na hora eu não acreditei, a ficha não caiu muito bem, mas depois eu fiquei magoado com aquilo, fiquei pensativo. Será mesmo? Será que tá certo Tanto que eu cheguei isso? ao ponto de, em casa depois, né, eu até questionei, falei: ô pai, ô mãe, esse trabalho que eu faço, o que vocês acham disso? Eles disseram: achamos importante. E você está certo, está no caminho certo. E aí, a semana foi passando e eu pensei: eu acho que eu não vou dar um tempo no voluntariado, porque aquilo ainda estava enroscado, não estava digerido. E a gente sempre utilizou o livro Minutos de Sabedoria no hospital. Na véspera do trabalho voluntário, eu peguei o livrinho e pedi para Deus um direcionamento. Escolhi o lado e abri aleatoriamente o livrinho. E a mensagem disse assim: não se irrite com aqueles que o caluniam, pois na verdade são benfeitores seus. Eu fiquei pensando aquilo, muito emocionado. Peguei minhas coisas e fui para o trabalho voluntário no dia seguinte. Então, essa ocasião me abalou por uma semana, poucos dias. E jamais houve outro episódio que eu tivesse dado o poder de fazer com que eu pensasse em desistir. Jamais, jamais. Nesse caminho a gente encontra muitas pedras e aí a decisão é nossa de fazer com ela o que desejarmos, ou construir pontes ou muros, né? Sim. Então eu fico muito feliz de ouvir isso de você e fascinado, né, por não ter te parado, porque hoje a gente tem no nosso município um projeto grandioso, não só aqui, que leva para todo o estado do Paraná, Brasil afora, coisas lindíssimas de ensinamento e de vivência, de vida, de voluntariado. Parabéns, rapaz, coração a 1000 por hora aqui. Paulinho, o que você mais admira no ser humano, cara? O que você olha para o ser humano e não pode faltar? O que eu mais admiro é a capacidade de superação, sem sombra de dúvida, porque imagine que o Tacurando, ele teve origem dentro de um hospital, onde dores, sofrimentos terríveis estão presentes ali. E dentro desse contexto, a gente se depara com muitas histórias muito tristes. E entre essas histórias, várias, muitas e muitas, são de superação. Da pessoa ter uma perna amputada e de repente, como a fênix, né, surge das cinzas, renasce mais bela, com mais sentido, com mais determinação. Tem uma voluntária no Tacurando que eu conheci na Santa Casa no dia que ela teve a perna amputada. Ela participa do Tacurando desde então e ela conta para todo mundo que ela começou a viver quando ela perdeu uma perna. Uau! Imagina. Virar o copo. Só isso. Só olhar o outro lado. Entender que todo ponto de vista é apenas a vista de um ponto.
Depende do ângulo que você vai olhar, qualquer coisa, qualquer situação. Né? Caramba, o que é fé para você? Fé para mim é toda e qualquer prática que torne o homem melhor. Uau! Toda e qualquer. Porque se não for assim, pode haver exclusão. Porque todas as religiões são ótimas. Todas. Então vai depender muito daquilo que a pessoa entenda que a transforme para melhor. Então, transformou, fantástico. A fé para mim é isso. Paulinho, família para você. Hoje, talvez os telespectadores não saibam, mas o Paulinho tem um carinho muito grande com o pai, com a mãe, tem todo um cuidado. Ele esteve comigo recentemente, ele falou, estou terminando de preparar aqui o almoço do pai, da mãe. O que é família para você? Eu não tenho irmãos, né? Meus pais demoraram um pouquinho para casar e acabaram tendo um único filho. E me deram 4 nomes próprios. Pronto. Já decidiram colocar tudo aí, ó. Os outros 3 filhos, né, que nós não temos, vai estar tudo no nome do Paulo. Pronto. E hoje eles estão com uma idade avançada, né? Minha mãe vai completar 78, meu pai 84. E para mim, família é o meu tesouro, é a minha prioridade. Tudo que eu faço no Tá Curando, você vivencia em casa. eu vivencio em casa. Porque senão seria uma grande hipocrisia. Fantástico. Uma grande hipocrisia. Então, o Tá Curando tem um trabalho de massagem, que é o cuidar de quem cuida, né? Mas eu comecei aplicando essa massagem no meu pai, que sofre de um problema degenerativo que causa muita dor. Às vezes, aquela alegria, né? No contexto do Tá Curando, primeiro eu deixo ela em casa. A sua lição, a sua tarefa É em ali. casa. Então, família para mim é o primeiro tesouro que deve ser guardado ali, bem no fundo, né? Da alma, do coração. Paulinho, para a gente finalizar esse bate-papo, que eu queria falar muito mais com você, tem muita coisa boa aí para expor, para inspirar vidas, né? O que você diria que um voluntário tem que ter para ele ser voluntário? O que esse cara precisa para ser voluntário? Já está bem evidente em você, mas eu quero ouvir de você. Um dia me disseram assim, Paulinho, eu queria muito participar de um trabalho voluntário, mas eu não sei tocar violão, eu não sei cantar, eu não sei contar piadas e sou tímido. E eu disse, nem eu. Tudo isso que você disse eu não sei tocar violão, não sei contar piadas, eu não sei cantar, mas eu tenho a principal coisa necessária, vontade. Vontade. Eu não vejo outro requisito, porque a vontade ela está muito além do esforço. Quando você fala, eu estou me esforçando para isso, não dá a impressão que a pessoa está um pouco cansada, ela vem se arrastando um pouco. A vontade, ela supera tudo isso. Igual quando nós recebemos a doação dos 4 alqueires do santuário. Mais trabalho. Me disseram assim, agora a gente tem o principal. Falei, não, a gente já tinha o principal. A vontade. Finalizando aqui esse bate-papo especial com o Paulinho do Tá Curando. E para finalizar, nós vamos parafrasear o que o Tá Curando rege, o que o Tá Curando prega, cultivando florestas e cultivando seres humanos.